Bom, a proposta dessa conversa é tentar pensar quais são os aspectos políticos do processo de alfabetização. E, na verdade, existem vários pressupostos que a gente precisa garantir para construir um conhecimento adequado sobre o que é isso, um processo de alfabetização, e o que é isso, a sua função política. No primeiro momento, eu gostaria muito de pensar o que é isso, política. Se a gente entender política só como aquela atividade que a gente desenvolve todas as vezes que a gente vai até a urna e vota, a gente vai reduzir a compreensão do que é isso, política. Eu gostaria muito de ampliar essa perspectiva do que é política no sentido de compreender que sempre a gente está discutindo política e sempre a gente está agindo de forma política quando a gente está pensando sobre melhores formas de convivência social. Todas as vezes que os seres humanos começam a pensar sobre quais são as formas mais justas de me relacionar comigo mesmo, com as outras pessoas e com a natureza, eu estou numa condição política. E pensem vocês que se a gente mora na cidade e se a gente está no meio de um processo produtivo mediado pela fábrica, então a nossa condição política é pensar justamente as relações conosco mesmo, com os outros e com a natureza, mediado por essa circunstância, não é? Vivendo na cidade e nessa forma de produção mediada pela fábrica. Então eu sempre estou fazendo política e estou agindo politicamente com coisas pequenas. De repente com a forma como eu trato as pessoas na rua, não é? Ou como eu dirijo, não é? Se eu respeito sinais de trânsito, se eu sou gentil, não é? Permitindo as pessoas que atravessem. Eu estou fazendo opções políticas na hora que eu lido com o lixo da minha casa. Então, eu estou pensando que se eu fizer um descarte irresponsável do lixo que eu produzo, esse descarte irresponsável vai ter consequência direta na vida dos meus vizinhos, na vida das pessoas que moram comigo na cidade. A gente está falando de política na hora que a gente está tomando banho. É uma opção política economizar água, percebe? Então, se eu digo assim, não, ok, eu vou consumir a quantidade de água suficiente para eu me sentir higienizado. Então, ok, pô. E por que o sujeito faz isso? Ele até poderia dizer, mas sou eu que pago a conta da água, sou eu que, a água é minha, eu paguei, então ela é minha. Diferente disso, a água vem de um reservatório, e é um reservatório comum. Várias pessoas usam dessa água. Então, se eu consumo muito, eu estou tirando de outras pessoas que vão querer consumir também. Então, se eu consumo de forma razoável, quer dizer que todas as pessoas vão ter direito a ter acesso a esse bem que é a água. Então, agir de forma política é sempre considerar possibilidades de ação de tal forma que eu me relacione de forma justa com as pessoas que convivam comigo mesmo e com o mundo. E aí a gente pode perguntar, mas o que a alfabetização tem a ver com isso? A alfabetização, ela é na verdade um processo que colabora com a leitura de mundo. É quando eu atribuo ao mundo que está em minha volta um significado. Não é outra coisa, senão a possibilidade de dar significado ao mundo. Então, o importante no processo de alfabetização não é que o sujeito só consiga escrever carro, mas que o sujeito pense quais são as formas mais adequadas e mais justas do uso desse equipamento de mobilidade urbana. Isso é ser alfabetizado. É conseguir tomar decisões políticas. É saber, não, ok, eu escrevi agora carro, então eu conheço a grafia
desse elemento que é carro. Eu posso dizer então que esse sujeito transforma o símbolo carro em uma palavra signo carro. Agora, quando que esse sujeito para pensar quais são as formas justas dele usar esse equipamento de mobilidade urbana na cidade? Então, ser alfabetizado significa ter condições de atribuir significado às coisas e tomar decisões justas para garantir uma convivência consigo, com os outros e com o mundo adequada e cada vez mais adequada. Então pensem vocês, por favor, que quando o sujeito escreve água, ele consegue transformar isso, água, em um signo, conjunto de palavras que representam esse símbolo. Ok, tudo bem. Agora, ser alfabetizado é atribuir significado a isso. É conseguir entender que nós usamos a água de um reservatório que abastece um grupo grande de pessoas e o consumo razoável desse bem, e desse bem que é um bem coletivo, torna as nossas relações mais justas, porque aí eu consumo e dou a possibilidade de outras pessoas consumirem também. Então, quando a gente está falando sobre a possibilidade de alfabetizar a partir desse escopo da responsabilidade política, a gente está dizendo que a gente colabora com um processo de atribuição de significado ao mundo. E dar significado ao mundo é tentar tirar o sujeito de um lugar onde ele percebe as coisas só a partir das próprias demandas e das próprias necessidades, mas ele se percebe pertencente a um coletivo de pessoas. E em sendo pertencente a esse coletivo de pessoas, ele é responsável pela manutenção de qualidade de vida de si, mas também dos outros. Então a minha ação tem necessariamente uma responsabilidade social, porque cada e toda ação tem necessariamente um efeito no coletivo. Por isso, o processo de alfabetização ele não pode se dar só no processo de transformação do símbolo em signo, da coisa em uma palavra, ou no processo de dar significado a esse signo, no sentido de conseguir ler a palavra. Não, né? A proposta central de uma alfabetização que tem como foco a função política é tentar considerar o processo de atribuição de significado do sujeito e do mundo numa perspectiva coletiva. Nós somos corresponsáveis pela qualidade de vida de si e das outras pessoas e, é lógico, da manutenção, né, do planeta. Né? Então, nós somos responsáveis também pela qualidade de vida do planeta. Né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso durante a aula, na sexta-feira, mas eu gostaria que esse pressuposto tivesse bem claro para a gente conseguir ir para a aula com uma qualidade de conceitos um pouco maior. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.